E o São Paulo Futebol Clube, ele tem levado, assim, o São Paulino para um estado de nervos inacreditável, né? Muito tem se falado da demissão do Zubeldia e também do novo técnico que vai chegar. Porque quando você fala de uma demissão, você, o São Paulino, nós aqui, já esperamos algo melhor, né? Algo que possa melhorar a nossa situação. Então, se chegar um cara aí inexperiente, como é o caso aí do Carpini, ou sem títulos, como é o caso do Zubeldia, também vai dar o que falar. Então, eu trouxe para vocês aqui agora tudo que eu tenho para falar do novo técnico do São Paulo, mas também eu quero falar antes do momento atual e muito do que se deve a essa fase patética que o São Paulo vive hoje no campo, né? E é uma fase patética, não se engane. Nós estamos falando de uma fase em que nós não ganhamos vários jogos seguidos. Eu tô sempre repetindo isso porque eu acho que é um estado de calamidade tão profundo que precisa lembrar que nós perdemos pro Red Bull Bragantino quando os caras tinham 10 jogadores e nós tínhamos 11. Nós tínhamos um a mais. Ah, mas é o Red Bull. Tá bom, nós perdemos também, empatamos com a Inter de Limeira quando os caras tiveram um jogador expulso no primeiro tempo. Então nós voltamos pro segundo tempo, com força máxima, Lucas, Oscar, Caleri, acho que era o Luciano ou era o Ferreirinha, dos dois, e aí nós empatamos com a Inter de Limeira da Série D. E depois, Velo Clube, aquele vexame de 3-3, aí nós empatamos com o Palmeiras, no que pra mim foi um vexame maior do que contra o Velo Clube, tá? Quando você empata com o Palmeiras, tirando o Lucas e Oscar, abrindo mão de jogar futebol, tentando um empate, tipo assim, nossa, é o Palmeiras, se eu empatar tá bom. Esse tipo de perfil, esse tipo de conduta não é a minha, tá? Olhar pro São Paulo e falar, nossa, como seria bom empatar com o Palmeiras, né? Isso eu não aceito. Não dá pra entender qual que é a vontade do Júlio Casares. O que é? Uma vez o PVC falou que o Júlio Casares, ele estaria sangrando, fazendo uma sangria no São Paulo, enxugando mesmo o São Paulo, para poder negociar uma SAF. E aí você fala, claro que não, né? Quem queria jogar contra seu próprio time para chegar num buraco que você não pode voltar para depois virar SAF? Foi mais ou menos isso que o PVC falou, tá? Depois eu levanto o vídeo, eu não tô aqui falando nada aqui. Nossa, o PVC vai... Não. O PVC, lembro que você falou algo parecido com isso. Vamos deixar assim. Que eu li na matéria. E o Júlio Casares, ele sempre se mostrou um cara São Paulino. Sempre se mostrou um cara, no começo, vou ganhar títulos. Depois ele pensava, vou enxugar, vou resolver a parte do caixa. E o São Paulo entrou num buraco de dívida de salário que está realmente comprovado. Na entrevista que o Lucas Moura deu ontem pós-jogo na Zona Mista, ele fala, não tem nada a ver com os salários atrasados. Ou seja, a falta de futebol não tem nada a ver com os salários atrasados que vamos discutir internamente. Então, nessas palavras, o Lucas já confirma que, de fato, devem salários para os jogadores. Então, o São Paulo, ele não só tem perdido jogadores para os clubes rivais, como é o caso do Curitiba levar um lateral direito que o São Paulo queria. O Curitiba vendeu para o Atlético Mineiro um lateral de 8, 9 milhões de reais que o São Paulo queria. Nós estamos vendendo o Wellington Rato por 5 conto e não consegue trazer um lateral de 8. Vocês perceberam o tamanho do buraco? E esse tipo de buraco eu não me conformo que exista, sabe? Assim, de verdade. Porque cadê? Onde tá? Onde foi parar o dinheiro do São Paulo? Sempre o Júlio Casares aparece e fala, fechamos o maior patrocínio da história. Fechamos a maior parceria não sei o que lá. Líder de bilheteria. Vendendo o direito de imagem, transmissão. Sabe, fazendo venda de jogadores aqui e acolá. Vendeu o Diego Costa por 40 milhões. Concordo que não vendeu um Vitor Roque por 150, concordo. Mas do nada, você vende um cara igual o Diego Costa por 40 milhões, já dá pra ver que vendas tem, né? E cadê o dinheiro? Que fim levou? Tirando isso aí, o Lucas chega e fala assim, olha só... A culpa não é do Zubeldia. Beleza, acho que é o que ele tem que falar mesmo. E ele fala, não tem o lance do salário atrasado. Nós estamos aqui, a culpa é nossa, dos jogadores. Então se o próprio Lucas está dizendo que o lance do salário não atrapalha em nada, que até porque acho que nem é o salário inteiro, é o direito de imagem, são uns atrasos aí, mas não é que os caras não estão levando nem o pãozinho pra casa, nem o arroz, nem o feijão estão levando, não é isso não. É que parte do salário, de imagem, sei lá o que eles estão devendo, aí o São Paulo não pagou ainda. E o Lucas garantindo que isso não vai pro campo, que chega no campo e ninguém pensa nisso, eu acredito. Você que joga uma bolinha, bate uma bolinha aí de terça, de quarta, de quinta com seus amigos, você pode estar com planeta na cabeça, tá? O mundo acabou na sua cabeça, o mundo desabou aí fora. Você vai jogar bola, você esquece. Você quer fazer o gol, você quer tirar o porém para escolher o cara que você gosta de jogar. Sabe? Você quer chutar a bola, fazer o gol, você quer marcar, você quer correr. Você não quer... Você tá preocupado com o seu joelho, tá doendo, tornozelo. Você não tá preocupado
com aluguel, com mercado. Naquele momento, não. Até por isso o futebol é esse vício todo. E eu não tô aqui passando pano pra diretoria, muito pelo contrário, tá? Eu gostaria, sinceramente, que esses diretores do São Paulo desaparecessem do mapa. Fossem embora trabalhar lá na Indonésia. Ou no Corinthians. É isso que eu gostaria pro Belmonte. Eu queria que o Belmonte fosse ou pra Indonésia ou pro Corinthians. É o que eu desejo pra ele. Vai trabalhar no Corinthians, Belmonte. É isso que eu queria pra você. Já que você vai contratar o Juan Tressódio, o Marcos Antônio, já que a tua pegada aí é o Orejuela, né? A tua pegada é contratar um cara igual o Gabriel Neves, com o técnico falando que não. Essa contratação do Galopo, sabe? A mais cara da história do São Paulo. Já que você, o Júlio Casares são assim, os caras do Galopo e do Orejuela, então eu queria que vocês fossem para o Corinthians. É isso que eu desejo pra vocês, tá? E isso não é desejar o bem também, né? Mas com todo... Só pra trabalhar, vai trabalhar lá. Faça isso no Corinthians, por favor. Agora, indo pro Zubeldia e pro time do São Paulo, tem um ponto aqui que agora, eu sou, acho que talvez um dos maiores críticos do Zubeldia aqui do YouTube, né? Muitos São Paulinos que estão comigo aqui, vocês que compraram a ideia, ou que já tinham a ideia, ou que embarcaram comigo nessa questão do Zubeldia não ser técnico pro São Paulo, eu acho que daqui a pouco a gente pode falar do Zubeldia, do próximo técnico. Vamos começar aí pelo Caleri. E aqui eu sei onde eu tô pisando. Eu sei que eu tô pisando descalço no prego aqui e eu vou pisar. Porque o Caleri é um cara honrado. Adoro esse maluco. Eu adoro você, viu, Caleri? Te adoro. Ele é honrado, ele é raçudo, ele é brabo, ele é zica, ele tromba, ele faz o pivô, ele faz gol de cabeça, ele fez o gol ontem. Ótimo. Mas assim, cara, o Caleri tá muito mal. Muito mal mesmo. E quando você pensa num centroavante muito mal... E os gols dele estão faltando, você pode fazer um paralelo aí com o time do Corinthians e do Palmeiras. Vamos puxar para os nossos rivais aqui. O Palmeiras, quando tinha o Endrick, ele foi lá e ganhou o Brasileiro. Não sei mais o que ele ganhou. Mas ele ganhou aquele Brasileiro heróico, virando para cima do Botafogo e tal. Quando eles perderam o Endrick, ano passado, com o Flaco Lopes, Rony, esses caras improvisados aí, eles não conseguiram ganhar nada. Eles ganharam, acho que o Paulista, o Palmeiras. Por quê? Porque na hora de fazer o gol... Não importava se era Arthur, Estevão, o Dudu, não importava quem era, Veiga, o time estava lá. Só que aí, na hora de fazer o gol, não fazia, porque não tinha a figura do Endrick, por exemplo. Quando o gol não sai, o time acaba, o time desmonta, sabe? É um castelo de carta que pode ficar lindo. Você tira a carta ali e desaba. Eu acho que é perder um gol feito. Nos aconteceu isso na Libertadores, quando perdemos um gol feito contra o Botafogo. E aqui eu não tô criticando o Caleri na Libertadores, tô dizendo hoje. Porque hoje ele não tá conseguindo, assim, pra mim ele tá até fisicamente péssimo. Não é tecnicamente só. Pra mim é fisicamente, tecnicamente, talvez, aqui eu não gosto nem de entrar, talvez até emocionalmente. Ele parece um cara abalado, não parece? Você olha pro Lucas, você não pensa que ele tá abalado. Você olha pro Arboleda, você não pensa que ele está abalado. Não importa o jogo que eles façam ruins, né? Mas o Caleri parece que tá abalado. E eu não sei por quê. Tem muitas evidências que eu não quero entrar. Vida pessoal dele, não vou entrar. Agora, se o Caleri não faz o gol, veja pelo Corinthians agora. O Corinthians, ele estava brigando pra não cair com o Yuri Alberto, não estava? Brigando pra não cair. Ano passado eles iam ser rebaixados no Campeonato Brasileiro. Era rebaixamento puro. Aí do nada chega lá o Garro e ligaram o turbo nesse Rodrigo Garro aí. Colocaram o cara, ligaram o turbo nele, baixou nele sei lá, baixou aí o Petkovic antigo. O cara tava jogando bola pra caramba, mas muito mesmo. E aí chegou o Memphis Depay. Aí o Yuri Alberto, que era o atacante da piada, tropeçava na sombra. Lembra que ele tropeça na sombra e cai? Ele dá um peixinho no meio campo contra o São Paulo. Ele é todo torto e horroroso. Chuta a bola pro alto. Gol feito, ele dá um bico pro alto. Era o novo Pablo do São Paulo. Aí chega Depay e o Garro começa a jogar bola. O cara vira artilheiro do Corinthians e hoje um dos grandes jogadores do Paulista aí fazendo gols. Jogando como camisa 9, acho que é o 9, de um time que, segundo toda a mídia, é o melhor futebol praticado em todos os clubes do Brasil. Aqui no Brasil é o Corinthians. Como é que pode, então? Se o próprio Yuri Alberto, que era patético, era de dar risada, agora é um dos melhores centroavantes do futebol brasileiro. É porque o gol tem sido feito. O gol tá rolando. Aí o Corinthians inteiro melhora. O São Paulo contratou aí os seus caras, o Lucas, o Oscar e tal.
A bola tem chegado no Calleri, vocês estão percebendo? Tanto que o Luciano tem feito gols. O Calleri não está conseguindo se posicionar direito, sempre impedido, sempre atrasado, domina uma bola, na hora que a bola dá um metro pra frente, o zagueiro passa dele e não consegue pegar. Então o próprio Calleri deveria fazer uma autocrítica, né? Fazer uma meia-culpa e falar, talvez seja eu, vou esquentar o banco um pouquinho, porque eu volto melhor. E eu queria que ele voltasse melhor, não quero que o Calleri vá embora do São Paulo. Ah, manda esse cara embora, não, de jeito nenhum, o cara pra mim é ídolo, cara. Adoro o Calleri. Quero ele no São Paulo como centroavante do meu time. Só que hoje, talvez o André Silva seja um cara mais interessante e também o próprio Rian. A parada do André Silva é que ele pode estar também, sabe, desatento, desgostoso, porque ele sabe que se ele fizer 5 gols amanhã, depois de amanhã ele é banco do Calleri. E isso no São Paulo é uma coisa que é exclusiva do Zubeldia. O Zubeldia tem escalado esse time de São Paulo de maneira absurda. É absurdo, não dá pra explicar Jandrei aparecendo com os titulares. Não dá pra explicar Sabino aparecendo com os titulares. Não dá pra explicar Sabino entrando ontem no lugar do Bobadilha. Depois teve que tirar o Alan Franco. Não dá pra explicar o Oscar virando volante contra o Santos, tomou 3-1. Não dá pra explicar muitas coisas. Uma delas é o William Gomes, que foi embora. A outra era o Moreira. Agora o Cédric Soares no banco do Igor Vinícius. Tem muita coisa que não tem a menor explicação. Então o Zubeldia, já falei tudo da diretoria, o Zubeldia também é muito ruim. Assim como o Júlio Casares e o Belmonte, o Zubeldia também é muito ruim. Ele é muito ruim mesmo. Ele não consegue extrair futebol, ele não consegue fazer isso ser um time. Isso é um catado. Que o Oscar é capaz de destruir um jogo como ele fez com o Corinthians, como o Lucas Moura é capaz de destruir um jogo como ele fez com quase todos do futebol brasileiro já, como o Luciano é capaz de acabar com o jogo, e todos fizeram. Muitas das vitórias do Zubeldia se passam pelos pés individualistas de cada jogador. É claro que não pode falar. Quando o Luciano erra um gol, a culpa é do Zubeldia. Quando o Luciano faz um gol, mérito pro Luciano, o Zubeldia não tem mérito. Também é injusto. Então, quando ganha, ganham todos. Quando perdem, perdem todos. Só que os nossos resultados são muito ruins. Muito mesmo. E de um time que é campeão da Copa do Brasil. Se você parar pra pensar, esse time que tá aí, ele é um time campeão da Copa do Brasil reforçado. O Alan Franco hoje, na bola, em campo, não fica devendo nada porque o Beraldo fez. O maravilhoso Beraldo. O Alan Franco, pra mim, também é maravilhoso. O Caio Paulista saiu, entraram o Wendel e Enzo Dias. Rafinha saiu, mas já não acho que ele fazia diferença. O Wellington Rato saiu porque o São Paulo quis mandar ele embora, só que aí os reforços que chegaram, sabe? Poxa, o Enzo Dias e o Wendel, melhores que o Caio Paulista. Alan Franco e Beraldo, pau a pau. Oscar e Nestor, sou 1000 vezes o Oscar. E o Rato que saiu, que você pode colocar aí um problema, mas, poxa, tem o Lucas Moura que tem jogado por ali, sabe? Então, será que perdeu alguma coisa? Não perdeu nada. A diferença é que o Lucas foi pro lugar do Rato e o Luciano veio pro lugar do Lucas. Então, o São Paulo está aí. O Zubeldia tá muito ruim. Muito péssimo. Eu tô falando aqui agora com amor nas palavras, tá? Sei, manda esse burro embora. Nada disso, não. Tô dizendo que pro Zubeldia também vai ser bom ele ir embora do São Paulo. Aqui ele não vai arrumar nada. Aqui ele vai acabar com o nome que ele vinha fazendo na vida dele. Porque ele não tem condição de coordenar esse elenco do São Paulo. Se quiser falar dos salários, da bagunça que virou a estrutura do São Paulo, eu vou concordar com tudo, menos com o campo. No campo é o Zubeldia. A estrutura é o Júlio Casares e o Belmonte. Ah, não deu pra comprar o Natanael do Curitiba. Júlio Casares e Belmonte. Ah, o Wendel e o Enzo Dias não jogaram. Não pode ser o Belmonte e o Júlio Casares. Tem que ser o Zubeldia. Ah, mas nunca jogaram bola igual o Igor Vinícius. Tudo bem, aí não é o Zubeldia. Quer tirar o Igor Vinícius do time, quer tirar aí o Juan Tressoli do time, quer tirar o André Silva do time, aí é outra coisa. Agora, o que nós temos lá são jogadores campeões. São jogadores rodados, exemplares, que chegaram no São Paulo e o futebol vinha melhor, como o André Silva é um caso claro de que era melhor antes do São Paulo, e quando chegou no São Paulo chegou jogando muito e o futebol foi desaparecendo. Zubeldia, falta de padrão, falta de lógica. E aí eu não vou nem entrar agora na falta do uso da equipe de base, como é o caso do Rian Francisco, porque aí realmente causa desespero de pensar que o Rian Francisco vai ter que ser usado amanhã contra o Botafogo,
como foi o caso do William Gomes, vai ter que ser usado como contra o Flamengo, vai ter que ser usado contra o Palmeiras, lá no Brasileiro, na Libertadores, e no Paulista, contra esses Velo Clube. E eu não tô desmerecendo o Velo Clube, tá? Tem gente que fica, Gil, você desmerece o Velo Clube. Não, não desmereço. Mas não dá pra comparar com o São Paulo. Sabe? Então o Velo Clube, Inter de Limeira, Red Bull Bragantino, não dá pra comparar com o São Paulo. Esse Santos de agora, infelizmente no Neymar, não tem como comparar com o São Paulo. Sabe? E aí o São Paulo passando Ponte Preta, não tem como comparar com o São Paulo. E o São Paulo jogando pior do que todos. E o Rian Francisco não pode entrar num mundo onde o Caleri está péssimo. Inadmissível, inaceitável. Meus amigos, o técnico pro São Paulo voltou o Tite pra pauta, tá? O Tite pediu 3 milhões e meio. Não acredito nessa história nem um pouquinho. O Tite não ganhava nem isso no Flamengo e ele foi demitido. E ninguém vai pagar nem a metade de 3 milhões e meio pra ele por mês, podem ter certeza. O Tite vai ganhar então 1,5 milhão. 1,5 milhão acho que ele vai pedir. 1,5 milhão, acho que é o número. É o que o Dorival ganhava. É quase o que o Zubeldia ganha, sabia disso? Que o Zubeldia com a sua comissão custa mais ou menos 1 milhão por mês. A mesma coisa o Crespo, a mesma coisa o Rogério. 1 milhão é um salarinho base. E o Dorival, que era 1,200, 1,300, acertou para 1,5. Aí ele foi embora para a seleção. Então esse 1,5 para técnico é o que é praticado no São Paulo, tá? E eu acho que é o que o Tite ganharia se ele viesse pro São Paulo. Juba, mas o Tite tá esperando uma proposta da Europa. Vai sair o Guardiola do City e vai entrar o Tite. Vão mandar o Ancelotti embora do Real Madrid e vão levar o Tite, é isso? Não tem Europa pra Tite. Não tem Europa. O cara na seleção brasileira foi bem, saiu da seleção, ficou aí, não quis o Corinthians, que hoje acho que o Corinthians não faz nem proposta pra ele, com o Ramon Dias. E aí, do nada, o Flamengo contratou e mandou embora. Então ficou ruim pro Tite, ficou péssimo pro Tite. Aqui no São Paulo, ele tem 2 tipos de barreira que ele enfrenta, que eu tô percebendo. Uma delas é política. E aí eu tô falando do torcedor mesmo. Porque se eu não me engano, e aqui eu não tô afirmando, eu não sei mesmo, porque eu não me envolvo no assunto de política. Se eu não me engano, o Tite declarou que ele era partido A e o pessoal, torcedores aqui do São Paulo do partido B, não querem o cara aqui. Respeito, não vou entrar no assunto, não me interessa a política, tá? Tá claro? Não é pra mim. E o outro problema é a questão dele ter sido do Corinthians. O que pra mim também é um problema. Só que o Muricy foi do Santos, o Muricy foi do Palmeiras e está no São Paulo. E ele era do São Paulo. Hoje eu vejo muito São Paulino que fala, não quero o Tite, ele é do Corinthians, mas aceitaria Luxemburgo e Abel Ferreira no São Paulo. Então eu não sei até que ponto essa rivalidade deve ser levada pra frente. Esse tipo de rivalidade pode atrapalhar o São Paulo. Pra mim, o que pega no Tite ele é um técnico resultadista. Hoje seria bom ter um resultadista no São Paulo. O Tite, eu não sei se eu gostaria dele. Aqui eu preferia que fosse um cara mais pra frente, mais inovador como o Hernan Crespo. Mas o Tite não é a minha opinião, não é a minha vontade. Ele está mais próximo do São Paulo do que você pode imaginar, viu? O Zubeldia talvez não seja demitido até o São Bernardo, né? Porque agora já está classificado. E não deve ser demitido nas quartas de final, só se perder. Então, enquanto ele ficar no Paulista sobrevivendo aí, deve ser Zubeldia nosso técnico. Depois disso, se perder, aí o São Paulo vai trocar. Tá bom? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, demonstra aí. Deixa um likeinho, deixa um likeão, tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!